Muito bem. Então, eu gostaria de fazer um pouco uma reflexão com vocês também sobre a própria ideia do que é a palavra destino, né? E depois esse adjetivo, destino turístico. Então, quando a gente coloca no Google, provavelmente em imagens, aí vocês vão pesquisar, destino aparece muito vinculado a essa noção de um caminho único, né? Eu tenho aqui essa estrada, esse trilho, né? Nesse caso ainda tem algumas opções, né? Mas muitas vezes esse trilho reto é como se fosse algo pré-determinado, né? O destino de uma pessoa. E se a gente for ver nas definições do Wise, né? Do dicionário Wise, eu tenho um pouco essa ideia de destino, né? Tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, fado, fortuna, o que há de vir, de acontecer, o futuro, um objetivo ou um fim para que se reserva algo, né? Uma destinação. O destino das doações era ajuda para os desabrigados. O local onde vai, a direção, a meta, o rumo, né? Partiu sem destino. Então a gente nota justamente essa vinculação, no caso do turismo, né, do destino como um local que eu vou para realizar determinada prática. Né? Eu não sei, visito algum local em geral porque eu tenho interesse em determinado atrativo ou em algum elemento que existe lá. Né? Então, um fator que é interessante a gente estudar também é como é que surgem esses atrativos turísticos, né? Como é que esses elementos se tornam isso que a gente chama de um objeto de olhar do visitante, né? Que vão se caracterizar por vários elementos simbólicos ou de determinadas práticas mesmo, como, por exemplo, não sei, ir para a montanha para fazer uma escalada ou um esqui, ou ir para a praia para tomar banho de mar, enfim, como surgem essas práticas sociais que vão se vincular, portanto, a um destino que vão exigir esse deslocamento dos visitantes, que em geral são urbanos, né, para esses determinados locais, vão de uma maneira fazer essa colonização do mundo urbano para esses outros locais que se tornam também, né, locais urbanos, no sentido de que eles vão ser vinculados a essa prática de pessoas da cidade e vão estar respondendo a lógicas da cidade, né? Não mais a uma lógica, por exemplo, do campo associado à autossuficiência, ali, né? Mas articulado justamente nesse grande sistema de mercado que é o próprio capitalismo. Né? Então, aí um pouco essa ideia de destino, ou seja, um local para onde eu vou para determinada prática, né? A gente pode ver justamente o contrário disso, por exemplo, como um local não é um destino, essa impressão de que o que eu vou fazer lá, não tem nada para fazer, né? Se me convidassem para visitar uma cidadezinha ou algum local no meio do nada que eu não tenho nada estruturado, né? O que eu vou realizar lá? Não sei, talvez vocês tenham alguma experiência nesse sentido, né? Em geral, isso se tornam, às vezes, aquelas visitas de família, enfim. Mas, enfim, né? Então, eu tenho essa ideia de destino, né? Para um local onde eu vou para fazer alguma coisa. E, por um outro lado, né? Então, enquanto essa ideia, isso também acaba sendo programado, né? Eu tenho uma série de regramentos do que eu deveria ou não fazer em determinado local, né? Regramentos sociais, no certo sentido, assim, né? Se eu pego, por exemplo, um guia de viagens, né? Ele vai me dizer o que ver, o que fazer, né? E de alguma maneira vai normatizar aquele espaço, né? Em relação às possibilidades de desfrute turístico que eu tenho deles, né? E por um outro lado, né? Se a gente for associar além desse conjunto destino, né, desse elemento destino, o adjetivo turístico, né, o que vem a ser esse turístico? O turismo, como vocês sabem, tem a sua etimologia vinculada à palavra de volta, né, o tour, ou seja, que é justamente a ideia de valorizar a própria viagem. Né? Então, eu não estou fazendo não é um destino, por exemplo, que eu vou para me tratar no hospital ou para realizar algum negócio ou, não sei, por alguma representação político-diplomática, mas né, eu vou pelo próprio desfrute de visitar e de fazer aquele deslocamento. Né? E o quanto isso também é uma coisa bastante recente, se a gente pensar em termos sociais, né? Tem uns 200, 300 anos para cá. Né? Antes era muito mais difícil até pelos próprios meios de transporte, que eram muito mais restritos. Né? E aí, se a gente for pegar também essa definição mais técnica, né, da OMT, que o turista é aquele que pernoita e o visitante pode ser um excursionista, enfim, a gente tem essa definição dos locais, dos destinos turísticos, né, como um local que a pessoa vai, mas que ela é necessária ela pernoitar, então, portanto, eu teria que ter uma estrutura de serviços, né, e a gente consegue ver essa vinculação que eu tinha comentado anteriormente, dos atrativos e da estrutura de serviços em relação e da imagem, né, do que eu vou fazer lá em relação a essa configuração
do destino, né? E aí eu tenho aqui, se eu pegar essa definição do OMT, que é bastante ampla, né? Ou seja, ela engloba não só a ideia do turismo talvez mais corriqueira, né? O senso comum de um local que eu vou para lazer ou para recreação, férias, mas também outros tipos de mobilidade, digamos assim, como de negócios e outras coisas que a gente pode discutir até se são ou não são turismo. Acho que a gente já fez isso em outras disciplinas, né? Se vocês quiserem retomar, acho que nunca é demais isso, né? E aí diferenciando desses outros tipos de mobilidade aqui, né, dos nômades, dos imigrantes, dos refugiados, que justamente não vão e voltam, né, eles vão e ficam, muitas vezes, né, ou vão com outro interesse que não é isso da própria viagem, né. Então, a gente tem aí o destino turístico como, né, essa meta de viagem, de práticas que eu vou fazer em um determinado local, e para isso vou me deslocar até lá, vou ficar um tempo, né. É um pouco essa ideia desse visitante aqui, né, nesse mapa, da série de possibilidades que ele tem. Aqui, por exemplo, é o circuito das cascatas e montanhas no litoral norte do nosso estado, né, que tem a ver, então, uma prática de bicicleta ou de caminhadas, de trilhas, né, e fizeram, então, esse circuito. Então, eu tenho eu posso ver aqui, né, a prática que ele vai fazer lá, que é justamente pedalar ou se banhar nessas cachoeiras, né, o meio que ele vai comentar, e a gente nota o quanto todo o resto, né, acaba se tornando opaco aqui, né? Eu não tenho aqui a cidade, eu não tenho, né, não, o que interessa são essas metas do destino turístico, ou seja, o que eu vou fazer naquele local, né? Então, eu tenho aqui a cascata, da Colônia Monge, do Chuvisqueiro, das Três Quedas, enfim, e o quanto isso vai ser, essa configuração de um espaço enquanto destino turístico, eu vou ter justamente essa adequação do espaço para aquela determinada prática, né? Ajustando para aquela determinada prática, que, por exemplo, a nível da altimetria, né, quem quiser percorrer aquilo ali, né? Então, tem essas metas, enfim. Então, o quanto esse espaço vai ser transformado, né, para se tornar um destino turístico nesse sentido, né? E aqui, claro, né, muito vinculado a um segmento específico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma cidade, eu tenho várias outras possibilidades, né? Como a gente vai comentar mais adiante, e que vai se tornar não só um destino, mas, de alguma maneira, um campo de experiências, né, para esse visitante. E uma outra coisa que eu gostaria de repassar, e que ainda nesse slide, eu não sei se dá para enxergar aqui, é o quanto tem uma série de organizações abaixo que, de alguma maneira, estão promovendo isso, né? Então, tem a prefeitura dos municípios, eu tenho uma associação local, né? E o quanto essa organização se uniu, né, para, de alguma maneira, criar uma imagem desse território aqui como apropriado a essa prática para aquele visitante, para aquele, né, tornando esse espaço, portanto, um destino, né? Porque essas cascatas aqui estão aqui, enfim, faz muito tempo, né? Mas só quando eu tenho essa união e essa articulação e essa divulgação dessa imagem e vinculação disso para um público, é que ele acaba se tornando, de fato, um destino turístico. E, de alguma maneira, então, né, os destinos turísticos, eu sempre gosto dessa analogia com as formigas, né? As formigas, quando elas estão procurando um alimento, né, elas vão forrajando aleatoriamente. Quando encontram um alimento, depois elas deixam uma trilha, né, de feromônio, e as outras formigas vão seguindo aquela trilha, né, e vão reforçando aquela trilha, ou se de alguma maneira aquela folha acaba, ou se algum obstáculo é impedido, essa trilha acaba também mudando, né. E em relação ao turismo, a gente pode ver de alguma maneira um comportamento de alguma maneira parecido, né? Então eu tenho essa vinculação dos locais a realizar determinadas práticas turísticas, né? Essa colonização do urbano em relação aos outros tipos de locais, né? Como, por exemplo, essa fuga do urbano, né? Que a gente vai ver principalmente no século XIX, enfim, e depois o quanto isso vai se reproduzir e vai chegar até nós, né? Então, por exemplo, para a praia, né, que era um espaço vazio, e de repente eu tenho esse ganho de interesse dos banhos de mar, posteriormente do banho de sol, enfim, dessa série de coisas que eu tenho para fazer na praia, né? E aí, então, essa vinculação a esse urbano e essa trilha, digamos assim, se fica mais forte, né? Se intensifica,
Um outro tipo de espaço também é a montanha, né, e os lagos, enfim. As cidades históricas, né, que de alguma maneira perderam a sua dinamicidade e conseguiram preservar o seu patrimônio histórico, depois vão ser visitadas por esse conjunto. Se eu penso, por exemplo, no caso de Ouro Preto, né, que era a capital de Minas Gerais, deixou de ser para se construir uma cidade moderna como Belo Horizonte, né, e por isso acabou preservando aquele conjunto arquitetônico, né, que depois veio a ser patrimônio da humanidade, enfim, um momento bastante posterior, né, ou o campo aqui. Então, esses tipos de espaço turístico, quanto eles vão se vincular a determinados tipos de prática, né, vão se tornar destinos de uma maneira distinta, assim, né, e cada uma vai ter, digamos assim, uma trilha de intensidades diferentes, né, e o quanto é essa vinculação do destino em relação à prática, que de alguma maneira vai conseguir fazer com que ele permaneça ao longo do tempo, né. Quando ele perde essa característica, por exemplo, se eu tenho uma praia que é poluída, né, ou que se torna poluída, como é o caso, por exemplo, do Laranjal, talvez, né, ainda não, mas no caso na região metropolitana aqui de Porto Alegre, Guaíba, que eu tinha as praias que eram bastante visitadas até a década de 60, enfim, e aí depois eu tenho instalação de indústrias, aquelas praias se tornam poluídas, e somado a isso eu tenho a construção da freeway, né, que torna muito mais fácil o acesso ao litoral, então tem um certo deslocamento desse fluxo para essas praias de lacustres, digamos assim, para as praias de mar, né, então aquele bairro, aquelas praias, elas perdem essa característica, elas deixam de ser destinos, né, elas vão se enfraquecendo, essa trilha aqui vai de alguma maneira se enfraquecendo, né, e por outro lado, outros destinos conseguem inclusive aumentar isso, né, ou se notam que isso está se enfraquecendo, conseguem de alguma maneira se articular para trazer novas atrações, né, que permaneçam, façam eles permanecer no tempo, né? Enfim. Então a gente percebe assim, né, nesse movimento histórico como o turismo vai se difundindo ao redor do globo, né? Em função disso, estamos aqui esse gráfico clássico, né, da OMT em relação às chegadas, né, as chegadas turísticas internacionais. Então a gente tem esse movimento que começa na Europa e depois atinge um certo limite, e o quanto hoje em dia ele cresce bastante forte em outros continentes como a Ásia, o Pacífico e as Américas, né? E talvez enfim, uma proporção menor em relação ao Oriente Médio e à África, e de alguma maneira a gente pode ver essa associação, né, do próprio turismo com o sistema capitalismo, né, capitalista, nessa integração não só capitalista, mas eu diria assim urbano, né, moderno, industrial, porque por exemplo Cuba recebe vários visitantes, enfim, mas eu tenho essa articulação do turismo com a modernidade, digamos assim, né? E locais em que não estão tão integradas assim a essa dinâmica moderna, ainda não recebem tantos visitantes e ainda também não emitem tantos visitantes, né? E nesse sentido, uma questão interessante é o quanto alguns destinos deixaram de ser só receptores, né, de visitantes do Ocidente, digamos assim, e passaram também a ser emissores de turistas, né? Como é o caso dos países da Ásia, como é o caso do próprio Brasil, né, emitindo visitantes para Estados Unidos, Europa, enfim, né, e nesse mapa, então, a gente nota que as cores, é um pouco difícil de ver, mas as cores mais claras, né, essa pesquisa aqui que foi feita analisando publicações de guias de viagem, né, então, guias de viagem publicados em relação aos destinos turísticos, eles foram contando, né, quando é que surgiu o guia e quando é que aquele destino acaba sendo promovido num guia de viagens, né, e a gente percebe essa emergência aqui nos 1700, 1800 para esse norte da Europa, depois isso vai e a América do Norte, aqui o quanto isso vai se espalhando, né, até chegar no século XX, essa cobertura quase global, digamos assim, né? E essa fonte, né, os guias de viagem, elas são interessantes nesse sentido, porque quando eu faço um guia de viagem, eu estou, de alguma maneira, normatizando justamente esse espaço, dizendo, olha, vale a pena visitar esse local aqui tem isso para fazer, né? Então, estou atribuindo essa característica de destino àquele determinado espaço, criando uma imagem do que seria interessante eu visitar naquele local, né? E por que isso vale a pena.
certo? Então, a gente tem enfim, o mundo se tornando aqui uma série de destinos de viagem, né, e de possibilidades para os turistas.